noite, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar junto mais uma noite. Como é bom a gente poder estar junto mais uma noite, estudando a palavra de Deus. Nossa terça-feira, uma terça-feira depois de um final de semana, um domingo de madrugada turbulento, de bastante chuva aqui na nossa cidade de Papanduva, enchentes. No domingo, na segunda-feira também, aconteceu tudo de novo. Hoje uma chuva de granizo, mas nós entendemos que tudo está no controle de Deus. Tudo Ele tem sob seu controle e nós realmente amamos a presença dEle na nossa vida, o que nos traz conforto, é o que nos traz alegria, o que nos mantém em pé. Eu quero orar com você neste momento, agradecendo a Deus pela tua vida desde já. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos a Ti pelo Teu poder, pela Tua soberania. Cremos que não há nada no céu, na terra, no mar, nas profundezas, maior do que o nosso Deus. Tudo está sob seu controle, tudo está à sua disposição. E nesta noite, Senhor, desde já eu quero estar orando pela vida das pessoas que estão assistindo essa live, das pessoas que vão assistir outro dia, que Tu possa realmente trabalhar em cada coração. Que a Tua alegria faça transbordar a nossa vida e os nossos sentimentos. Que o desejo, Senhor, do seu coração possa fazer com que o nosso desejo seja igual ao seu. Quero também, Senhor, abençoar essa palavra que vai ser falada nesta noite, pedindo que o Teu Santo Espírito converse com cada um de nós. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando também do tradicional abracinho da live, né? Um abraço para minhas netinhas, para a Sarinha, para a Laura. A Sarinha está tomando banho, mas está assistindo a live do vovó. Então, Sara, Deus abençoe você, abençoe cada um que está com a gente nesse momento tão especial. Boa noite a todos que já estão assistindo, a Anitta lá em Xanxerê, a Dona Donira aqui, boa noite, Dona Donira, Deus abençoe a senhora, o seu Aires lá no Taquaral, Deus abençoe a família dele, o seu Aires, a Dona Castura, o Matheus, a Manu e a Lorena aqui em Papanduva, Deus abençoe, o Gustavo e a Sônia lá em Campos Novos, né, que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês nessa noite, né, que possamos realmente estar sendo abençoados por essa palavra, né? Porque a palavra de Deus é viva e ela sempre fala aos nossos corações. E o nosso versículo hoje se encontra em Lucas 12, 23. Em Lucas 12, 23. E esse versículo, ele diz assim: portanto, lá no 22 já começa assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que comida, e o corpo mais do que a roupa. Então, o 23 diz que a vida é mais importante do que comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Mas muitas vezes na nossa vida, nós invertemos essa situação, né? Nós nos preocupamos mais com a roupa, mais com a comida do que o nosso corpo. E podemos nos preocupar com o que iremos comer, mas Deus, Ele nos dá vida e deixamos de agradecer a Ele por isso, né? Nós não agradecemos muitas vezes ao Senhor que estamos vivos, que estamos bem, que estamos com saúde. Nós podemos nos preocupar com o que iremos vestir, mas Deus nos dá um corpo sadio, e nós não pensamos em agradecer a Ele por isso. Não devemos ignorar as dádivas que Deus nos deu simplesmente por nos faltar, às vezes, algumas coisas necessárias. Porque as coisas que nós temos realmente necessidade, no tempo certo, o Senhor proverá. Nós não temos o direito a nada, mas Deus tem o direito de tomar ou dar conforme a vontade dEle nas nossas vidas. Mas vendo o quanto Jesus nos abençoou, nós precisamos ter esse desejo de sempre louvá-lo, né? Como o Rosemar falou aqui, esse final de semana,
a gente foi início de semana, né? Porque foi na madrugada de segunda, a Papanduva foi acometida por uma grande chuva, né? E parte da nossa cidade foi totalmente alagada, né? Então, a gente passou a madrugada de segunda-feira na rua, ajudando as pessoas a fazerem mudança, né? E foi algo que nós nunca tínhamos visto isso. Eu nunca tinha passado por uma enchente e a gente está vendo acontecer em vários lugares do nosso estado. A gente vê muito isso na televisão, mas muitas vezes a gente ora até, se preocupa um pouquinho e passa, porque nós não vemos com os nossos olhos essa realidade. Nós não nos preocupamos com as pessoas, né? E nessa madrugada a gente viu isso, porque é muito estranho quando você vê uma pessoa andando de barco numa rua que no outro dia está seca. E para a gente conseguir tirar objetos de uma casa, a gente precisou usar barco para que isso fosse possível, né? Foi algo assim muito triste, algo que nos tocou muito. E aí que a gente vê quão importantes são as coisas ou o nosso corpo para Deus. Quando a gente para pensar, tudo nesse mundo realmente tem um preço. Tudo tem um custo. Nós trabalhamos pelo nosso sustento, pelo mais que nós possamos trabalhar, nós precisamos proporcionar o nosso salário, o nosso dinheiro. Quando nós paramos de trabalhar, nós ficamos nos sentindo pessoas que não têm condição de sobreviver, porque nós vamos depender dos outros. Se a gente cessar o trabalho, o sentimento na nossa pele vai ser muito severo, porque o mundo nos cobra isso. Nós somos constantemente avaliados de uma forma impiedosa. As pessoas cobram, nos dando mais valor pelo que nós temos do que pelo que nós somos. As pessoas estão preocupadas, elas olham para você sempre falando a primeira impressão que fica. Eu tenho ensinado sempre na igreja que não é a primeira impressão que tem que ficar. A impressão que tem que ficar é sempre a última. Talvez a primeira impressão possa ser enganosa. Você pode olhar de uma forma e achar, mas ela não é do jeito que você quer. E quando você vai conhecendo profundamente, você entende que é realmente diferente. Então nós temos que ser reconhecidos pelo que somos, não pelo nosso poder financeiro ou pelo nosso conhecimento, mas realmente pelo que nós transmitimos. E é para a maioria de nós, ainda como se não bastasse, sempre falta alguma coisa. As pessoas ficam tão preocupadas com as coisas materiais. E nós vimos nessa enchente que deu aqui na nossa cidade a preocupação, né? Tantas pessoas, precisamos tirar as coisas da casa, porque vamos perder tudo. Mas eu achei bem legal uma mulher que estava próximo aonde a gente estava, com a água na cintura, puxando móveis, tirando coisas de dentro de uma casa, e ela falou: olha, eu fechei a porta da minha casa e saí para fora. Peguei minha filha e vim para a rua. Depois que abaixar a água, eu vou lá olhar o que aconteceu, né? Então aquela mulher, ela estava muito mais preocupada com a vida do que com as coisas. E a gente fala, mas a gente não para pensar nisso. A gente não se preocupa muito, nós temos que salvar. Mas o mais importante era salvar o quê? Pessoas. Era resgatar pessoas que poderiam padecer. Pessoas que tiveram que sair cadeirantes em cima de trator. Porque a preocupação era vidas. Como você tem vivido? Qual é a tua preocupação? Você tem se preocupado? Esse tempo eu até ministrei aqui do ser e do ter. O ser humano, ele é ensinado a se preocupar com o ter e esquece muitas vezes de ser. Quem eu sou? Ou o que eu tenho para mostrar quem eu sou. É esse cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia para não falhar. Boa noite para o Lucas, lá em Videira, para a Lena, lá em Xanxerê. Que Deus os abençoe. Pelo padrão do mundo, o mundo ele não tem dó da gente. Ele nos envolve de tal maneira
E realmente é difícil da gente ter consciência da mensagem desse versículo. Mas Deus, ele anda na contramão do mundo. Vocês entendem como Deus anda? O pensamento de Deus, ele vai na contramão do mundo. Deus não aceita esse mundo, porque esse mundo é do Senhor. E o mundo está perdido, não sabe para onde ir. Os valores de Deus não coincidem com os valores do mundo. O Senhor nos avalia pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Deus, a palavra diz que o Senhor olha no mais profundo dos nossos corações, que Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. E é a Deus que nós temos que agradecer. Esse versículo, ele vem, se a gente ler antes na Bíblia, ele vai falar sobre a parábola do rico insensato, né? Que Jesus, ele falava em parábolas para as pessoas entenderem. Então, para nós entender, eu quero falar um pouquinho sobre essa parábola. Aconteceu o quê? Que tinha um jovem, né? Um rico, uma pessoa muito rica, e naquele ano ele plantou muito, ele trabalhou muito, e errado? Não, ele estava certo. Ele plantou muito, e o que aconteceu? Como tinha muita coisa para colher, ele precisou aumentar seus celeiros, então ele fez tudo aquilo. Mas após terminar a colheita, ele errou ao dizer o quê? Que agora ele podia descansar, ele não precisava de mais nada, ele tinha tudo, então ele não precisava mais nada, porque ele trabalhou, ele só se dedicou ao dinheiro. Ele não pensava na vida dele, no que ele era, ele só pensava no dinheiro. E quando ele fala isso, Jesus fala para ele: tolo, esta noite eu pedirei a tua vida, e o que tu tens para me apresentar? Queridos, nós não sabemos qual será o dia e a hora que Jesus vai nos chamar. O que nós temos para apresentar a Jesus? Esse homem, ele achava que era mais importante ele ter tudo aquilo. Ele achava que mais importante do que ele ser, do que ele ajudar, do que ele fazer, era ele ter tudo isso. E quando a gente vai olhar para baixo ali, Jesus vai dizer para a gente que é para nós observar os corvos, que não semeiam, que nem colhem, e mesmo assim não falta nada para eles. Às vezes na nossa vida nós estamos correndo tanto, né? É muito terrível quando a gente vê uma catástrofe dessas. Eu creio que às vezes Deus permite esse tipo de coisas para ver o nosso coração também. Porque a gente pode avaliar tudo aquilo que nós temos e podemos repartir. Quantas vezes nós não repartimos nada com as pessoas, né? Nessa hora que você viu lá a pessoa perder tudo, porque a água veio muito, a gente foi muito rápida, eu nem vi essa chuva. Quando eu recebi uma mensagem pedindo ajuda, que a gente percebeu o quanto choveu. O quanto choveu, porque a água chegava, era mais que a nossa cintura, era mais de 1 metro de altura de água dentro das casas. Isso foi 1 hora de chuva. Então foi muito rápido, foi tudo muito rápido, e a pessoa perdeu tudo. Então, às vezes, nós trabalhamos e deixamos de fazer coisas importantes, que é estar com a nossa família, é estar com nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, é deixar de estar na igreja, congregando com os irmãos, deixar de participar das coisas que nós poderíamos participar e somente trabalhar, só trabalhar. Mas não é isso que Deus quer, Deus se importa com o nosso ser. Claro que o sustento é importante para nós e nós temos que trabalhar, porque a Bíblia fala que o preguiçoso tem que ir lá olhar a formiga como trabalha, mas nós temos que pensar o que é mais importante para as nossas vidas, o que é que realmente vale a pena você lutar por isso. Não corra somente atrás de bens materiais, pense na sua vida espiritual. Boa noite para Marjorie, para o Paulo e para a Lala que está assistindo lá em Curitiba. Claro que a gente depende do nosso sustento. E as vestes, com certeza, elas cobrem o nosso corpo. Nós necessitamos dessas coisas e, na verdade, de muitas outras coisas. Nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender. Apenas nós precisamos aprender confiar totalmente em Deus. Não nos preocupar, não ficar ansiosos. Trabalhar é preciso? Sim, com certeza, todos nós precisamos. Nós precisamos também viver bem, mas nós precisamos aprender a
a não ficar ansiosos com essas coisas. Nós precisamos aprender a não ficar correndo atrás do vento. Nós temos que aprender a confiar em Deus, entendendo que de toda sorte Ele vai nos abençoar, todas as coisas de um modo bem tranquilo, de um modo equilibrado. Ele não quer que a gente apresse as coisas, Ele não quer que a gente pule etapas. Muitas vezes nós pulamos etapas achando que aquilo é o melhor. Mas o que Deus quer que você faça? O que Deus quer te orientar? Preocupação com os bens materiais é uma realidade. Dura realidade. Em muitos casos, as pessoas acabam perdendo a comunhão, o relacionamento por causa do trabalho. Porque precisam ter cada vez mais. Nesse contexto da palavra de Deus, aí em Lucas 12, do 22 até o 34, Deus promete que Ele vai cuidar de nós. A Margarete falou ali, até os corvos, né? Não plantam, não colhem, mas Deus os alimenta. E é assim que será, através da palavra de Deus. Deus, Ele quer transformar o nosso caráter. Ele vai nos abençoar em todo o tempo. Ele vai transformar a nossa vida, todas as situações. E nesse versículo, a palavra de Deus, ela mostra algo bem básico. A nossa vida é muito mais importante do que as outras coisas. A vida e o corpo. A promessa de Deus é que a gente possa continuar confiando nele. E Ele vai acrescentando dia após dia. Não pule etapas. Não deixe de viver para ter. Aprenda a primeiro ser. Aí com certeza Deus vai te capacitando. Quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós teremos paz. Essa paz que excede o conhecimento, essa paz que mesmo no meio da angústia, você consegue olhar e agradecer, Deus, obrigado. Nós víamos no meio de tanta angústia, daquela aflição, as coisas destruídas e as pessoas entendendo. Mas que bom que eu estou vivo. Que bom que Deus me preservou. E é assim que Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele cuida de nós de uma maneira muito especial, né? Quando Jesus diz assim, olhai os lírios do campo, né? Que não fiam, nem tecem, mas ninguém, nem uma roupa de rei é mais linda do que eles, né? Muitas vezes nas nossas vidas, a nossa preocupação do dia a dia é tanta que nós esquecemos de parar para ler a Bíblia, que é o nosso manual de instrução. Domingo eu falei bastante sobre isso, da importância de você ler. Aqui você vai aprender como seguir a Deus, como viver uma vida diferente, né? Uma vida com Jesus é uma vida diferente que nós vivemos, né? Em meio a toda a tragédia, em meio a toda a dor, a toda a angústia, a gente ainda consegue agradecer e a gente tem paz, porque a nossa esperança é Jesus. Nós somos passageiros nesse mundo. Um dia nós vamos estar com Jesus no céu e nós vamos ter uma eternidade. Nós vamos para um lugar onde não vai ter choro nem dor, onde realmente nós vamos poder participar com Cristo o tempo todo. Você vai poder louvar Ele face a face. Então que nós possamos estar pensando no tempo quando acontecem essas coisas, né? Que nós possamos estar ligados mais nas coisas de Deus, desligando um pouco das coisas do mundo, né? Essas coisas devem servir para nos ensinar. Nós precisamos tirar ensinamento de tudo que acontece. Precisamos ver e avaliar cada um a si mesmo, né? Nós não temos que avaliar os outros, nós não temos que julgar os outros, né? Mas nós precisamos sim julgar e avaliar o nosso coração. Como está o teu coração? O que tem sido importante para ti? Será que você está correndo e você pensa muitas vezes assim, quando eu me aposentar, quando acabar o ano que vem eu faço. Queridos, esse ano vai acabar, mas para muitas pessoas não vai ter o ano que vem. Muitas pessoas não terão mais vida o ano que vem. Pense nisso, pense o que você pode viver hoje. Viva com Cristo hoje, tome essa decisão de estar com Cristo hoje. Não espere para amanhã. Porque o Rosemar sempre fala assim, que o amanhã não existe, porque o amanhã é o hoje de ontem. Então, o amanhã só Deus sabe, só daqui a um segundo nós não sabemos da nossa vida.
Então aproveita esse tempo para realmente pensar na tua vida, né? Pensar na minha vida. Olhar para a cruz, ver o sacrifício de Jesus, né? Esse amor tão grande que deu vida para nós e que nem a morte deteve Jesus. Jesus tem tanto poder que nem a morte o deteve, porque ele ressuscitou. E ele está vivo, ele está com o Pai, esperando o dia que nós vamos estar lá com ele. Vamos orar e vamos pedir que esse Jesus realmente transforme as coisas, transforme a nossa vida, mas principalmente cure os nossos corações, né? Tem um pedido de oração aqui da Helena, que vem lá de Xanxerê, que não está bem, acha que é Covid. Vamos orar. Precisamos realmente nos cuidar. Tem novamente uma onda de Covid, então se cuidem, gente. Se sentir qualquer sintoma, procure ajuda, busque ajuda. Não vamos deixar acontecer como aconteceu da outra vez, né? Que o Senhor possa curar-nos, mas que nós possamos fazer a nossa parte, né? Vamos nos cuidar novamente. Vamos orar pedindo pelo Senhor Jesus que cure os nossos corações. Querido Deus, nós rendemos-te graça nessa noite, Pai, pelo privilégio da vida, Senhor Deus. Pai, eu peço perdão pelas vezes que talvez pensamos em ser melhores que alguém, Senhor Deus, às vezes que não entendemos quão importantes somos para Ti, Senhor, às vezes que nos achamos fracos, às vezes que nos achamos falhos, Senhor Deus, mas é Tu que nos sustenta, Pai amado, é Tu que nos dá fé, e nós colocamos, Deus, nossas vidas nas Tuas mãos e cada vida que está nos assistindo nessa noite. Ó Pai, nós não somos nada sem Ti, Senhor Deus, e neste momento em que presenciamos tudo o que acontece no mundo, Senhor amado, que o nosso coração seja sensível à Tua palavra, Senhor amado, que possamos fazer a nossa parte ajudando os outros, Deus, mas principalmente que isso faça com que nós venhamos a pensar e a avaliar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Amém. Perdão pelas nossas falhas, Deus. Eu te peço nessa noite pela Helena, Deus querido, que Tu possa ser com ela, Deus, e se for Covid, Pai amado, que Tu possa curar em nome de Jesus, Senhor. Que ela possa passar tranquilamente, Senhor Deus querido. Que Tu possa restaurar toda a saúde dela, Deus. Se tem mais alguém doente, que Tu restaure a saúde nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Restaura casamentos, Deus, restaura famílias, restaura corações nessa noite, Senhor. E que possamos ser cada dia melhores, Deus, cada dia mais praticantes da Tua palavra, Senhor. Abençoa a semana de cada um em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você e a tua casa e te dê uma semana repleta de paz. Amém. De